Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor. Olha que lugar maravilhoso aí aqui atrás, ó. Foi Deus que criou. Esse Deus que a gente louva todos os dias. Esse Deus com quem a gente comunga todos os dias. De quem a gente ouve uma palavra santa, uma palavra de conforto, de alegria e de esperança para o nosso coração. Hoje é só mais um dia, meu irmão, que você tem para agradecer por esse Deus tão maravilhoso que cuida de você, mesmo sem você atentar para Ele a todo momento. Mas Ele é presente em sua vida o tempo todo. Antes da gente começar esse estudo, essa ministração, essa interpretação da Bíblia, faço o convite, vem comigo, aceita o chamado do Senhor, quando Ele disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Dessa forma você está fazendo sua parte. Talvez o seu dom não seja pregar, talvez o seu dom seja compartilhar, semear. Então espalhe a palavra de Deus do jeito que você puder. Você já está fazendo parte do exército infindável de cristãos que querem ver mais cristãos salvos, alcançados pela palavra de Deus. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. Está em Gênesis 28:12, diz assim, ó. E sonhou, e eis, uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, Jacó, no contexto dessa passagem, sonhou com uma escada em que anjos subiam e desciam. Sabe, é fato que orar a Deus é uma constância do ser humano, mas nós continuamos superficiais quando se trata da palavra. E essa passagem ilustra bem isso. Pense um pouquinho, por 5 segundos que seja. Diz que os anjos subiam e desciam. Bom, se nós que vivemos pedindo as coisas a Deus, né? Todas as nossas orações são sempre em busca de livramentos de um sentimento que está apertando o nosso peito, de uma tristeza, ou pedindo necessidades temporais. Mas Jacó viu anjos subindo e descendo. Não seria mais lógico que os anjos estivessem descendo e depois subindo? Bom, se nós considerarmos que nós oramos a Deus, buscando ao Senhor em oração, mesmo que superficialmente, como eu acabei de falar, então fica mais fácil de entender por que os anjos estão subindo e descendo. Afinal, nós somos auxiliados pelos anjos que levam os nossos pedidos, as nossas orações até Deus e depois retornam com a tarefa incumbida por Deus. Mas eu quero chegar um pouco mais além. O que significa subir e descer nessa escada? Há uma passagem que diz que Deus, né, Jesus é a escada. E que os anjos estariam andando sobre o Filho do Homem. Então, se tem anjo indo e voltando, é uma via de mão dupla, meu irmão. Então, o que a gente tem que entender é que intercessão não é só pedir a Deus. É muito mais ouvir o Senhor. Ouvir o que Deus tem para dizer quando você está orando. A gente se concentra muito em estar pedindo o tempo inteiro. Mesmo que sejam os pedidos corretos, né? Pedindo pelas coisas do reino, pelas coisas que o tempo não corrompe, nem compra. Mas é uma via de mão dupla, quando que o retorno é mais importante do que o que está indo. O que Deus tem para dizer é mais importante do que o que você está pedindo. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que infelizmente nós estamos na maioria dos que não ouvem a Deus.
E só pedimos, só pedimos, só pedimos o tempo inteiro. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para dizer quando estamos orando. Precisamos nos colocar nessa condição de intercessão correta com o Senhor e ouvir o que Ele está dizendo. A gente se fecha muito porque a gente está sentindo para as soluções que precisamos ou que imaginamos precisar, né? E para a urgência com que a gente quer que ela venha, mas não ouvimos o que Deus tem para dizer. Se lembre, meu irmão, a coisa que Deus mais quer com sua criatura é se relacionar. Ele amou tanto sua criatura, sua criação, que deu seu próprio filho pela gente, para que a gente não se perdesse em pecado, para que a gente tivesse acesso a Ele em oração, acesso irrestrito, acesso sem intermédios. Então, meu irmão, Deus não está brincando de abrir e fechar o céu para a gente. O céu está aberto e a gente não precisa morrer como Estevão, que no momento em que estava sendo apedrejado, viu o céu se abrir e viu Jesus. O céu está aberto agora. O céu está aberto nesse instante, para a gente agora, nesse momento. A gente não precisa morrer para começar a ter acesso ao Senhor, acesso ao céu. É na oração, meu irmão, que a gente consegue esse acesso. É ouvindo o que Deus tem para dizer. É nos esquecendo um pouco do que nós precisamos ou achamos que precisamos quando nos colocamos em oração e ouvir o que Deus tem para dizer. Isso é muito, muito mais importante do que qualquer pedido, por mais virtuoso que você tenha. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem de hoje. Então, quando você for orar a partir de hoje, procure ouvir o que Deus tem para dizer. Peça a Ele para abrir seus ouvidos, sua percepção para a voz dEle, para entender o que é que Ele quer dizer. Só depois peça alguma coisa. Porque o importante, como eu já falei, é o que vem de Deus para a gente. Porque a verdade é que Deus conhece a gente, conhece nosso coração. Ele sabe o que realmente nós precisamos, Ele sabe realmente quais são as angústias que estamos vivendo. Então a gente não precisa nem pedir, a gente precisa ouvir. Amém? Um grande abraço e até domingo que vem.